Olá, eu sou Álvaro Alencar, sou membro do Serviço de Linfoma da Universidade de Miami e nós na universidade fomos um dos principais centros que participaram dos estudos iniciais com CAR T-cell therapy em pacientes com linfoma. E com isso, com nossas interações com vários centros no Brasil, uma das perguntas mais frequentes estão relacionadas realmente com o uso do CAR T-cell therapy, como é o acesso, como acontece essa terapia. Eu queria usar esse tempinho agora para a gente discutir um pouquinho como funciona, qual é o processo, como a gente tem utilizado, quais têm sido os principais problemas com a terapia, tanto em questão de acesso como também de toxicidade. Então a gente vai discutir nos próximos minutinhos o que a gente tem visto, qual tem sido a nossa experiência com CAR T-cell therapy. Então primeiro deixa eu explicar um pouquinho os princípios básicos do CAR T, como funciona, como a gente seleciona os pacientes e como é esse processo. Então, em CAR T-cell therapy, esses pacientes que são selecionados vão vir para uma coleta de células. Essas células, na verdade, não se precisa de muitos linfócitos para a coleta. Os pacientes vêm para uma coleta, essas células são enviadas para um centro de processamento. Essas células são processadas e são enviadas de volta para o nosso centro. Esse processo toma em torno de 17 dias, a gente geralmente planeja para mais ou menos 3 semanas de processo. E quando as células retornam, esses pacientes recebem quimioterapia de linfodepressão e alguns dias depois, 5 dias depois, os pacientes são internados para a infusão das células. É uma infusão única e com a infusão vem uma série de toxicidades relacionadas com a expansão das células e também com o ataque desses CAR-Ts ao linfoma ou à leucemia. As principais toxicidades são duas. Uma está relacionada com uma síndrome de liberação de citocinas e com isso uma série de problemas como hipotensão, arritmias, a febre e também neurotoxicidade, como algo tão simples como alguma confusão, até mesmo epilepsias, convulsões, processos de coma realmente bastante intensivos, mas que na maioria das vezes são processos temporários e com um uso de algumas medicinas como tocilizumab ou mesmo algo como esteroides ou somente suporte médico, a gente consegue controlar esse processo que gira em torno de 3 a 5 dias e os pacientes geralmente levantam no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Então, um dos grandes problemas do CAR-T realmente é esse processo inicial, esse tempo de coleta de célula, esse tempo de processo de célula entre a coleta até o recebimento das células preparadas e como controlar o linfoma desse período e depois, obviamente, o controle da toxicidade. Se a gente pensar que os pacientes que são elegíveis para CAR T-cell therapy são geralmente pacientes que têm um linfoma de alto grau, bastante agressivo, de difícil controle, essas 3 semanas são extremamente complicadas. Então, isso é um dos principais problemas que a gente tem visto no tratamento de pacientes com CAR T-cell therapy atualmente. No estudo inicial, eram pacientes que já haviam sido tratados com 2 linhas distintas de tratamento. Então, ou eram pacientes com linfoma de alto grau que não haviam respondido uma terapia de primeira linha, geralmente R-CHOP, e ao menos uma terapia de salvamento, ou então pacientes que haviam respondido, eventualmente recidivado, e depois progrediram depois de uma terapia de salvamento seguida de transplante autólogo. Então eram pacientes de alto risco, pacientes que tinham uma doença bastante agressiva, mas que no estudo, obviamente, eram pacientes que apresentavam boa performance status, bom índice funcional, função renal, função cardíaca boa. Então eram pacientes que tinham uma doença agressiva, mas relativamente estáveis. E uma das perguntas atuais, agora com essas terapias comerciais, é se a gente tem visto o mesmo grupo de pacientes
já que não existe toda essa limitação com relação à elegibilidade para o uso de terapias comerciais. E o que a gente tem visto, e na verdade a gente participou de vários abstratos que foram apresentados na ASH no passado, é que os pacientes em vida real têm sido um pouco mais doentes, mas ao mesmo tempo não tão diferentes do que é visto, do que foi visto no estudo inicial. Então, as taxas de resposta são similares, as taxas de toxicidade são similares, então a gente vê que realmente se consegue muito bem aplicar o que foi encontrado nos estudos iniciais, como o ZUMA-1, por exemplo, em vida real. Mas, mesmo assim, é um desafio muito grande. A gente acaba por ter que dançar um pouquinho entre a época de coleta e o tempo de tratamento. E eu posso citar, por exemplo, um paciente que eu estou tratando hoje. Na verdade, a gente está aqui em Barretos, no Congresso de Inovações de Oncologia, uma colaboração do Sylvester com o Hospital de Câncer de Barretos. E enquanto eu estou aqui no Congresso, eu estou lidando com um paciente hoje em Miami, paciente com um linfoma double hit, que foi tratado apropriadamente com IPOC e que depois de 6 ciclos de IPOC, a doença simplesmente progrediu. Teve uma resposta muito pobre durante os 6 ciclos, meio que estabilizou a doença, mas realmente logo depois da doença, logo depois de completar 6 ciclos, a doença explodiu. Esse paciente veio para a gente, na verdade, para avaliação para o ZUMA-7. O ZUMA-7 é um estudo que está desafiando o que hoje é o standard of care, que é a terapia de salvamento seguida de transplante. Então, esse estudo é um estudo randomizado que avalia pacientes com linfoma ou refratário ou que progrediu depois de menos de 1 ano depois de terapia inicial. E esse estudo tem um braço de terapia padrão, que é a terapia de salvamento seguida de transplante, obviamente sem resposta, ou pacientes irem diretamente ao CAR T-cell therapy. Então, esse paciente, na verdade, veio para mim para avaliação para o ZUMA-7. Só que no momento da avaliação inicial, ele não foi elegível por ter uma creatinina mais alta do que o ideal, por uma grande massa retroperitoneal que estava causando obstrução importante bilateral nos rins. Então a gente acabou por usar a terapia de salvamento normal, esteroides em altas doses, uma dose de RGMOX, que conseguiu controlar um pouco a doença. Ele precisou de uma nefrostomia esquerda. Só que, como é esperado, a resposta de GEMOX dura mais ou menos 1 semana, então esse paciente melhora, piora, melhora, piora. E já vendo realmente que era uma doença extremamente quimorrefratária, que seria extremamente complicada de tratar somente com quimioterapia, a gente já começou o processo. Aí ele já era elegível para terapia comercial, ao falhar 2 linhas de tratamento, já começamos o processo para CAR T-cell therapy. E agora o desafio é realmente como manter linfócitos ativos suficientes para coleta e ao mesmo tempo como controlar a doença dele para permitir que a gente mantenha controle suficiente para esperar essas 3 semanas entre o tempo de coleta e o tempo do recebimento das células preparadas. Então o desafio muito grande está em como manter uma doença que já é altamente quimorrefratária e ao mesmo tempo permitir que tenha essa coleta adequada para o uso de células que sejam ativas o suficientes para serem preparadas para CAR-T. Então esse é um desafio muito grande, é um desafio frequente. Na maioria das vezes o que a gente tem visto, porque no estudo clínico, obviamente, não se permitia muita terapia de bridging, uma ponte, ao máximo um pouco de esteroides e tal. Agora, em terapia comercial, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para usar qualquer tratamento que seja necessário. O que se tem visto muito atualmente é o uso de radioterapia. Então, como são doenças bastante refratárias, geralmente doença bulky, acaba por usar a radioterapia como um método de controlar a doença entre a coleta até o momento da infusão. Mas o CAR T-cell therapy também não é a solução de todos os problemas. Isso a gente acaba por ver que nos dados de longo prazo, o que geralmente acontece é que na primeira avaliação, mais ou menos 30 dias depois do tratamento, a grande maioria dos pacientes tem uma resposta muito importante, em torno de 85%, 89% de resposta inicial, porém existe um drop-off muito grande. Mais ou menos aos 3 meses, essas respostas já caem para mais ou menos 45%, 49%,
e parece que os pacientes que mantêm resposta nos 3 meses, esse começa a atingir um platô. Os dados mais longos, os dados que foram apresentados na ASH, agora com ao menos 18 meses de segmento, se vê que existe um platô de mais ou menos 45% em pacientes mais de 6 a 9 meses. Então, o que a gente vê é que existe uma atividade muito importante, porém existe ainda um problema muito grande de recidivas e de que realmente o CAR-T não é a solução para todos os problemas. Então a gente acaba por ver que existem muitas outras drogas extremamente ativas que eu acho que vão auxiliar não somente no controle da doença, vamos dizer, peri-CAR-T, antes do CAR-T, depois do CAR-T, e o CAR-T vai acabar por ser mais um processo, mais uma opção no tratamento do linfoma. Extremamente ativo, com toxicidade bem reconhecida, mas que é altamente manejável, mas que não vai ser a solução de todos os problemas ainda hoje. E a gente está num processo muito inicial, na verdade o CAR-T vem de mais de 10 anos de evolução, mas ainda muito incipiente, muito inicial, e vai ser mais um processo, mais uma opção que a gente vai poder utilizar no tratamento do linfoma. Então, as perguntas que vêm quando a gente faz tumor board ou discussões de caso com brasileiros é como é o acesso, como fazer, e ainda isso é muito limitado. O problema é um problema muito grande nos Estados Unidos e ainda quanto mais para fora dos Estados Unidos. Então existem ainda muitos problemas com os seguros, com a questão do reembolso, ainda existe uma série de questões, falta de conhecimento. Então, e isso se expande ainda mais quando vai discutir um paciente estrangeiro. Infelizmente, a maioria dos pacientes que vêm para a gente para tratamento vem pagando do bolso, o que realmente é extremamente caro, mais de $500 mil, que é o custo num pacote que inclua tanto o CAR-T como todos os processos ancilares, todos os processos médicos. Então, infelizmente, ainda é um acesso muito limitado, são muito poucos pacientes que podem pagar, que podem ter acesso a esse tratamento. Mas como tudo que acontece na medicina, começa pequeno, assim que a gente vai entendendo melhor, sabendo como facilitar o acesso, isso vai expandindo e a gente espera que mais e mais pacientes possam ter acesso a esse tratamento num período muito curto. Mas o que a gente tem à disposição hoje, nós na Universidade de Miami temos um processo de segunda opinião, até mesmo de telemedicina, para ajudar nesse processo e tentar ver esses pacientes realmente que possam ser elegíveis, que venham a gente, ou que ao mesmo conversem com a gente para discutir se é realmente a melhor opção. Muitas vezes não é a melhor opção, realmente por esse tempo, a dificuldade do processo, e existem muitas outras opções que podem ser consideradas, e mais uma vez, porque o CAR-T não é a solução para todos os problemas. A gente está disponível, a gente está sempre satisfeito muito contente em discutir casos clínicos e ver como a gente pode ajudar no acesso ou na avaliação desses pacientes que vocês possam ter. Então, nos créditos vai ter todos os meus dados de contato vão estar disponíveis e eu fico à disposição para discussão em qualquer momento. Meu nome é Álvaro e agradeço mais uma vez a sua atenção.